Juízes capítulo 9, do verso 8 ao verso 15. Vamos ler a palavra de Deus que nos diz assim: Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Amém. Senhor nosso Deus, estamos de novo diante da Tua palavra nesse dia, com a expectativa de ouvir do Senhor algo que seja útil, transformador, agente de mudança na nossa vida. A Tua palavra é a única que tem este poder, transformar-nos por inteiro. Para isso, abrimos o nosso coração para ouvir, para receber a palavra do Senhor, que queremos seja nos transmitida essa noite. Não estamos aqui interessados em ouvir doutrinas humanas, nem histórias, nem filosofias, mas a palavra de Deus, cheia da Tua graça, para nos conduzir, para nos trazer a verdade que liberta. Fala conosco, usa, Pai, a minha vida. Eu te peço a unção, o poder do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento do Senhor e possa ministrar de acordo com a Tua vontade. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Aqui estamos diante de um texto no livro de Juízes, uma história lida, como eu tirei aqui do contexto de toda a passagem, parece uma história estranha, uma história com árvores que se comunicam, que falam. Literariamente poderíamos chamar isto de uma fábula contada por um homem que está identificado aqui no texto, e nós vamos ver daqui a pouco, chamado Jotão. Jotão, filho de Jerubaal. Se você não o conhece por este nome, certamente você conhece seu outro nome, Gideão. Já ouviu falar em Gideão? Gideão é Jerubaal. E Jotão é um dos seus filhos. Quando Gideão, que foi um homem usado por Deus para libertar o povo de Deus, para enfrentar os inimigos, foi levantado por Deus para uma grande obra, e ele foi e dirigiu o povo de Israel durante um período da sua história, mas ele morreu. E quando ele morreu, aconteceu algo inusitado. Quando Jotão, seu filho, conta essa história, é por causa do que aconteceu depois da morte de seu pai. Porque um dos seus meio-irmãos, chamado Abimeleque, que era filho também de Gideão, mas filho de uma outra mãe, por isso meio-irmão, e esse homem chamado Abimeleque resolve matar todos os 70 irmãos. Veja que Gideão gostava de fazer filhos, né, irmãos? 70 filhos. Mas esse filho chamado Abimeleque, filho de uma serva de Gideão, que não era da descendência de Israel, esse homem decide matar todos os irmãos. Com que propósito?
assumir o lugar de liderança deixado vago por seu pai com a sua morte. Apenas Jotão escapou desta morte. Apenas ele foi preservado. E essa história é contada aqui mesmo nesse capítulo, até o verso 6. Vamos ler só para entender melhor. Diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, que é o Gideão, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe. A mãe dele era de Siquém, não era de Israel. E ele foi lá e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, todos lá de Siquém: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então, os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão, é do nosso povo, é parente, não é? E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Veja a ideia dele. Ele era filho de uma mulher de Siquém. Quando o pai morreu, ele vai lá e faz uma pergunta: o que vocês preferem? 70 homens reinando sobre vocês? Ou apenas um que por acaso é parente, é da terra, né? Propaganda de político, né, irmãos? É isso que ele fez. E as pessoas: melhor você é nosso sangue, você é nossa descendência. E o apoiaram nesse intento maligno de matar todos os seus irmãos, mas apenas um, Jotão, o mais novo, o caçula, foi preservado porque ele se escondeu, como diz aqui o texto. E esse novo se esconde, se livra da morte. E aí o verso 7 diz: avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, Deus vos ouvirá a vós outros. E aí ele começa no versículo 8, a fábula, a história que nós contamos aqui. Ou seja, essa história é uma proclamação lá do alto para toda a cidade ouvir. Ele diz essas palavras para que todos aqueles que apoiaram na morte dos seus irmãos, e ele também seria morto, ele dá essa palavra lá do alto para toda aquela população. E o que ele quer com essa palavra? Trazer um alerta, não é? Todos eles erraram. Abimeleque foi o precursor do erro, mas toda a cidade também o apoiou. E a palavra que ele traz nessa fábula contada lá do alto do monte, para que toda a cidade pudesse ouvir, era para lembrar aquele povo em Siquém um princípio de Deus. Como eu tenho falado aqui aos irmãos, a Bíblia está repleta de princípios de Deus. Deus nos ensina através de princípios, coisas que são irrevogáveis, podem estar no Antigo Testamento ou no Novo, não importa, são princípios eternos que nunca serão alterados. Jotão está nos ensinando aqui o princípio da fidelidade, irmãos. Um princípio que a gente imagina que todos nós aplicamos à nossa vida, porque nos consideramos fiéis. Aliás, aqueles que frequentam a igreja são chamados de fiéis. Alguém já te chamou de fiel? Porque você frequenta a igreja? É assim que o mundo denomina aqueles que frequentam uma igreja, são os fiéis daquela igreja. Da onde vem a palavra fiel? É de fidelidade. Mas a raiz da palavra é fé. Tudo isso vem de fé.
acreditar. Ser fiel também é ter fé, ser crível, né? Ter crédito. Tudo isso está no sentido da palavra. Isso é um princípio de Deus. Que o cristão, que o homem de Deus seja alguém fiel. E é desse princípio que o Jotão está falando a toda aquela população. Porque, na verdade, eles não foram fiéis. Concorda comigo? Por que eles não foram fiéis? De quem eram os filhos? Eram de Gideão. Será que Gideão ficaria contente em ver a morte dos seus filhos? Gideão foi, de certa forma, traído também por aqueles moradores de Siquém, aos quais ele também abençoou. Quando eles ordenam ou concordam com a morte de seus filhos, eles estão, na verdade, também denegrindo a memória daquele homem que foi tão importante para aquela região. Então, é também um caso de infidelidade, porque aquele povo foi infiel e lideraram aquela insurgência, né, de Abimeleque, levando aquela ambição dele ao ponto de matar todos os irmãos para que ele se tornasse o líder de toda aquela região. Essa parábola fala com a gente de fidelidade. E o que a gente tem a aprender com essa fábula contada por Jotão? Olhando para o texto com mais cuidado, pelas palavras que ele usa, ele comparou aqui, falando das árvores, o desejo de que as árvores tinham de que uma delas reinasse sobre elas. É sobre isso que fala a sua fábula. As árvores não precisam de um rei, porque elas estão debaixo do domínio de Deus. Nem Israel precisava de um rei. Você vê pela história bíblica que o rei em Israel foi como uma concessão de Deus, não uma necessidade. O plano de Deus é que Israel não precisava de reis. Na época dos juízes, os juízes não eram reis, eram exatamente juízes, apenas para resolver os conflitos. Mas, na verdade, Deus gostaria que seu povo fosse governado por ele próprio, e não que tivessem um rei sobre eles. Também as árvores não precisam de um rei. Nós também não precisamos de um rei, porque nós deveríamos estar sob o domínio de Deus. A nossa vida deveria ser governada por Deus, e não por um rei, não por um senhor qualquer, mas pelo nosso Senhor. O mesmo princípio se aplica aqui às árvores dessa fábula. Mas a fábula começa no versículo 8, dizendo: foram, certa vez, as árvores ungir para si um rei. Ou seja, foi uma iniciativa das árvores. Elas foram, não me pergunte como, elas tiraram as raízes do chão e saíram andando. Mas elas foram, simbolicamente, está nos ensinando a fábula. Elas foram atrás de um rei. Elas foram atrás de alguém que reinasse sobre elas. Só isto já seria desnecessário. Eles estão no período de juízes. Deus não havia ainda permitido um rei. E a ideia de Abimeleque é se tornar rei. Algo que Deus não tinha permitido ainda. Algo que não era necessário ainda nesse momento. E é essa ideia que teve Abimeleque. E Jotão, contando a história, diz que as árvores foram e fizeram também uma escolha, tentaram escolher um rei para si. E ao fazer isso, elas renunciam ao seu próprio lugar. Árvores não foram feitas para sair do lugar. Concorda comigo, irmão? Pensa um pouco nisso. Árvores foram feitas para criar raízes. Quanto mais enraizada estiver uma árvore, mais forte é uma árvore. A Bíblia compara o homem de Deus a uma árvore com profundas raízes. Você já leu lá no Salmo 1? É como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Esse é o homem de Deus, como uma árvore que não fica passeando por aí, mas uma árvore que está plantada. E quanto mais profundas forem as raízes desta árvore, mais ela fica frondosa,
mais ela fica saudável. Então, toda a parábola já começa a apresentar para eles um princípio de erro completo. Não precisavam de um rei, foram, ou seja, saíram do seu lugar original. Trazendo para a nossa realidade, nós não precisamos de rei, nós precisamos fincar as nossas raízes. Nós não podemos andar por aí querendo alguém que nos governe. O mesmo princípio se aplica. Veja o que diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Para quem não lembra, essa palavra deixa claro que nós não precisamos de rei. Por quê? Apocalipse 1, 6 diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. João está dizendo que Jesus nos constituiu reino e sacerdote. Nós somos reinos e sacerdotes. Por isso não precisamos de rei sobre nós. Não precisamos de outro reinado, porque já fazemos parte de um reino cujo rei é Jesus. Dá para entender isso? Trazendo para a nossa realidade, essa parábola tem coisas também a nos ensinar. Continua o texto dizendo que nessa revolta das árvores que foram, numa atitude delas próprias, impensada, como foi a de Abimeleque. Na verdade, impensada não seria bem a palavra, porque foi muito bem pensado e planejado, Foi um mal muito bem planejado por ele, todo o seu discurso. Mas foram numa revolta, a atitude é de revolta, de rebeldia. Eles foram ungir um rei. A ideia das árvores era esta. E nessa revolta, o que as árvores fazem? No versículo 9 em diante, a parábola é contada, dizendo que elas foram as 3 principais árvores daquele momento. As 3 árvores talvez mais valorosas daquela realidade vivida por aqueles povos. São 3 árvores que são consultadas por eles para aliciarem essas árvores, para então aceitarem reinar sobre elas. Árvores melhores, melhor fruto, foram estas árvores que foram ser aliciadas. Mas os versículos de 9 a 13 vão dizendo: foram para a oliveira e disseram: reina sobre mim, reina sobre nós. A oliveira recusou. No versículo 10 disseram à figueira: reina. A figueira também recusou. Disseram à videira: reina. Ela também recusou. 3 das principais árvores que você vê em quase todas as histórias bíblicas, você vê estas árvores aqui mencionadas, A oliveira, a figueira e a videira. Árvores importantes para aquela realidade. E o que acontece? Permaneceram elas fiéis. Cada árvore dessa foi supostamente tentada com a oferta de um reinado. Lembra alguma coisa a você? Quem é que tentou e foi tentado com a oferta de um reinado? Jesus. Satanás disse a ele: se você prostrado me adorar, tudo isso eu te darei. Todos os reinos deste mundo que pertencem a mim serão dados a você se você simplesmente me adorar. Veja como a parábola tem toda uma ligação com os princípios de Deus, E aí ofertaram isso àquelas árvores importantes que produziam bons frutos, que eram úteis, e a oferta foi: venha reinar. Todas elas negaram. Apesar de ser uma proposta tentadora, todas elas se mantiveram fiéis. Por isso eu disse a você, a fábula fala de fidelidade. A proposta tentadora não foi o suficiente para desviar aquelas árvores do seu caminho e do projeto de Deus para elas. Deus planejou cada uma delas com um propósito. A oliveira, a figueira, a videira, todas elas tinham um fruto abençoado por Deus.
Todas elas estavam dentro de um propósito, e nenhuma delas aceitou a proposta tentadora de reinar e abrir mão da sua utilidade, daquilo que Deus tinha programado para elas. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo, irmãos, que nós também, à semelhança de Jesus, seremos tentados em várias dessas áreas. Várias ofertas nos serão feitas, se é que já não estão sendo feitas agora, não é? Várias ofertas chegam diante de nós, em muitas áreas. O diabo é sempre o tentador, não é? O que a Bíblia diz, Deus não tenta a ninguém, mas o diabo é o tentador. E ele tem trabalhado incansavelmente para tentar cada um de nós com ofertas indecentes e mirabolantes, mas que a princípio são também atrativas. Ele tem tentado sempre essa estratégia. E o que eu aprendo com esta fábula? O que eu aprendo com estas árvores que permaneceram fiéis, que se recusaram a sair da sua posição, que se recusaram a deixar as suas raízes, que se recusaram a receber esse suposto benefício. Eu aprendo, em primeiro lugar, que essas promoções aparentes não devem encher os nossos olhos, irmãos. Às vezes nós nos deixamos levar por ofertas mirabolantes porque elas nos enchem os olhos. Lembra da tentação lá no Éden? O que o diabo disse para Eva? Ele afirmou, e era evidente, que o fruto era atrativo, era bonito, era atraente aos olhos. O fruto era atraente. Foi pelos olhos que ele chamou primeiro a atenção. O fruto produzia um desejo de tê-lo, de possuí-lo, de comê-lo. Então eu aprendo em primeiro lugar com essa fábula que essas coisas aparentes não devem encher os meus olhos. Se eu me deixar levar pelo que eu vejo, certamente eu serei enganado. Quantos de nós são enganados pelos olhos? Reflita comigo essa noite. Quantas vezes ficamos impressionados com coisas que vemos? E aí somos enganados, somos enredados, somos passados para trás, porque olhamos para a aparência. Lembra do que Deus falou a Samuel quando foi escolher, ungir rei na casa de Jessé? Ele disse, não olhe para a aparência, porque Samuel se impressionou com a aparência de Eliabe. Deus disse, não fui esse que eu escolhi. Você se impressionou para a aparência porque você viu como um homem natural, mas Deus não vê com os olhos naturais. Então nós precisamos aprender para não sermos enganados, para não sermos levados à infidelidade, porque cada vez que eu e você somos enganados, o que acontece conosco? Nos tornamos infiéis. A fidelidade é quebrada. O princípio de Deus é quebrado. Eu me torno infiel se eu sou atraído por alguma coisa. Quando há uma traição num casamento, normalmente ela começa com os olhos. E quando ela se consuma, houve a infidelidade. É o mesmo princípio. Se eu me deixo levar por algo que eu vejo, eu termino na infidelidade. E Jesus também disse uma vez que era melhor, se o teu olho te faz pecar, que você o arranque, porque é melhor entrar cego no reino de Deus, não é? Do que com os dois olhos ser lançado no inferno. Então veja o alerta que isso traz para nós. Eu tenho que olhar para esse exemplo das árvores e fazer a mesma pergunta. Veja, a oferta é feita diariamente. Diariamente você recebe uma oferta. Uma oferta para pecar, uma oferta para ser infiel, uma oferta para sair do seu lugar, sair da sua posição, com uma promessa, sempre uma promessa. Abimeleque chegou lá, não, vocês vão ver, vai ser muito melhor ser governado por mim. Vai ser muito melhor, vocês vão lucrar, porque eu sou gente como vocês, osso dos ossos de vocês. Está aqui a Bíblia dizendo isso. Uma promessa que enganou aquele povo, uma promessa que encheu os olhos. E é isso que normalmente acontece. E quando Jotão ilustrou isso com as árvores, cada uma das árvores respondeu com uma pergunta.
que é uma pergunta que nós precisamos fazer diariamente quando somos tentados por essas coisas. Veja o que diz o texto no verso 9. Porém, a oliveira respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Cada uma das árvores respondeu com esta pergunta: deixaria eu? E ela fala e pergunta e mostra as suas qualidades, as coisas boas que ela tem, reconhecendo que foi Deus que deu, e ela diz, ela pergunta, ela indaga: eu vou deixar isso tudo apenas para reinar? Parece estranho. Para alguns, parece que reinar é tudo, não é? O desejo de reinar, o desejo de mandar, o desejo de comandar, parece que para alguns é tudo, e por isso são enganados facilmente. Mas a árvore, todas elas perguntaram: eu vou deixar isso em troca disso? É como eu vejo às vezes pastores entrando na política: eu vou deixar a melhor posição, que é ser pastor, para ser um simples senador, um simples presidente da república. É muito melhor ser pastor. Entende isso? Eu vou deixar o que é bom, o que Deus me deu, para ir atrás de uma honra que não vai resolver nada. Não, não posso deixar. Então essa pergunta é uma pergunta para nós termos sempre nossos lábios. Quando vier uma oferta indecente, quando vier uma oferta tentadora, olha para dentro de você, veja o que Deus tem te dado. Veja o que você tem recebido, os dons que Deus te deu. E você vai dizer: eu vou deixar isso tudo por um prato de lentilha? Eu vou deixar isso tudo por um pecado? Irmãos, quantas pessoas são abençoadas por Deus, têm dons de Deus, poderiam ter um futuro brilhante na obra de Deus, usadas por Deus, mas por um pecado, botam tudo a perder. Por um momento de prazer, você lembra de Sansão? Por um momento de prazer, botou tudo a perder, todo o investimento feito por Deus na vida dele. Não podia Sansão perguntar: deixaria eu isso tudo por um par de coxa? Por uma Dalila? Deixaria eu todas essas bênçãos? É a pergunta que nós temos que fazer. Onde estão os nossos valores? São esses valores que vão trazer, de fato, as nossas grandes decisões na vida. Então, essa parábola ensina para a gente: eu não posso brincar com os dons que Deus me deu. Eu não posso brincar com as bênçãos que Deus tem colocado sobre a minha vida. Vale a pena abrir mão de algo que Deus me deu para conquistar algo que Ele não me deu? Deus não me chamou para reinar sobre as árvores. Deus me chamou para fincar raízes. Deus me chamou para ter alicerces. Mas a tentação de pairar por cima das outras pode me fazer largar tudo o que eu recebi de Deus. É isso? É assim que vale? Não, não vale. Abrir mão do que Deus me deu para receber honra dos outros? Brincar com os dons de Deus? Irmãos, uma posição elevada pode parecer desejável, mas há um alto custo para ela. É um problema de custo. As árvores todas disseram: não vale a pena. O custo é muito alto a ser pago. É muito alto o custo para chegar no topo, aonde nem sempre Deus quer nos colocar, aonde não está no plano de Deus. Mas eu quero. Abimeleque queria, a ponto de matar todos que poderiam impedir o seu desejo desenfreado de poder. Assim nós vemos hoje pessoas. Estão prontas para eliminar todas que estiverem ao seu redor, desde que elas consigam o seu objetivo. Trazendo para a nossa vida como cristãos, Deus tem um plano para nós. E o plano não é pairar, é enraizar, irmãos. Entenda isso, o plano é enraizar. Às vezes uma pessoa sai de uma igreja para outra porque ofereceram para ela um cargo. Quantas vezes já vi isso? Disseram para ela: olha, você tem um chamado. Você aqui, você lá não está sendo bem reconhecido. Aqui você vai bombar, né? Aqui você, acho que vão dar uma injeção nela, né? Ela vai bombar. Então, ela vai porque prometeram lá: aqui eu vou ser diácono, aqui eu vou ser pastor, aqui eu vou ser isso, aqui eu vou ser aquilo. Mas Deus não chamou ela para isso.
Deus chamou ela para fincar raízes. E ela arranca as suas raízes e vai se plantar em outro lugar. Irmãos, não dá certo esse negócio de replantar árvores. Árvores têm que ficar no lugar onde estão, firmes e fortes no Senhor. E eu não posso abrir mão dessas coisas. Em Jeremias 45, leia comigo aqui Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 45, versículo 5. Veja só o que está escrito aqui na palavra de Deus. Jeremias 45, verso 5. E procuras tu grandezas, não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Olha o contraposto de Deus. Satanás oferece riquezas. E Deus diz, você procura isso? Não procure, porque eu darei a tua vida aonde você for. Eu estarei com você. É melhor isso, irmãos, do que aventurar-se a conquistar algo que não foi trazido por Deus para você. Pensa isso no dia a dia, nas ofertas que você recebe sempre. Analisa por esse prisma de Deus. Parece vantajoso, mas não é. Parece lucro, mas não é. É prejuízo. Não vem de Deus. Não se deixe levar por ofertas tentadoras que não vêm de Deus. Eu posso esperar a bênção de Deus sobre um desejo tão estranho como fazer algo que Ele não quer? Pensa nisso. Quantas pessoas fazem o que querem e depois levam para Deus os seus planos e dizem, Senhor, agora abençoa. Deus não vai abençoar. Não era esse o meu plano para você? Imagina a oliveira diz assim, eu estou cansada de dar azeitona. Eu agora estou a fim de dar figo. Eu agora estou a fim de reinar sobre as árvores. Eu agora estou a fim de dar um rolé. Eu vou sair por aí com as minhas raízes. Pensa nisso, a oliveira. Mas eu não criei você para isso. Eu não criei você para dar figo, eu criei você para dar azeitona. E aí? Não, mas eu quero. Então, Senhor, me abençoa aqui. Não, não vai rolar, não vai abençoar. Não vai ser assim. Deus te deu um dom, Deus te deu um chamado. Deus vai te abençoar naquilo que Ele programou para você, não no que você quer fazer. Esse é um conflito que a gente muitas vezes traz para nós de forma desnecessária. Então eu não posso escolher pelo que os meus olhos veem, mas eu preciso escolher de acordo com a vontade de Deus. E quando a árvore pergunta, deixaria eu? Ela faz um balanço de quanta coisa ela poderia perder por uma escolha errada, a bênção de Deus. Vale a pena, irmãos, você conquistar um lugar melhor, mas perder a tua paz? Vale a pena você virar chefe no seu trabalho, mas perder a sua paz? Vale a pena você arrumar um emprego para ganhar muito mais, mas não ter mais tempo para Deus? Vale a pena? Deixaria eu? É a pergunta. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Para não tomar decisões erradas, para não aceitar propostas indecentes, que parecem vantajosas, que parecem boas, mas que não têm o aval e a proteção de Deus. Vale a pena ganhar mais e ser menos santo? Orar menos, ter menos utilidade, fazer menos a obra de Deus? Essa é a questão. Deus chamou a oliveira e Deus abençoou a oliveira. Deus chamou a figueira e abençoou a figueira. Deus chamou a videira, abençoou a videira. Tudo que elas davam era algo abençoado, era algo apreciado por Deus. E todas elas dizem, apreciado também pelos homens. O discurso de todas elas é igual. Eu vou ler com você. Deixaria eu meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, disse a oliveira. A figueira disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria pairar sobre as árvores. A videira disse também, deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria pairar. Porque não dá para ter as duas coisas. Não dá para reinar e ao mesmo tempo dar o fruto. É isso que está sendo dito aqui. É um reino conquistado com sangue.
não será abençoado. A ilusão é, não, eu vou aceitar, mas vou continuar dando uva, vou continuar dando figo, vou continuar dando azeitona. Não vai. É uma coisa ou outra, não dá para ter as duas coisas. O grande engano do diabo é fazer a gente acreditar que dá para ser crente também mundano ao mesmo tempo. Não dá. É uma coisa ou outra. É uma escolha. É uma escolha que nos é dada por Deus. Então eu não posso brincar com vantagens reais, verdadeiras, que Deus já me deu. Todas essas árvores eram árvores abençoadas. Você é uma árvore abençoada. Sabe o que a Bíblia diz lá em Isaías? Que nós somos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Cada cristão é uma árvore plantada. Por quem? Pelo Senhor. Para quê? Para a sua glória. Ou seja, o que sai de nós é para a glória de Deus. Agrada a Deus e agrada aos homens. Exatamente como as árvores. Cada uma delas, o fruto era útil, era verdadeiro, era algo real. Não é uma fantasia de reinar, mas é algo real, você já tem. Você já tem o dom, você já dá o fruto. Você foi plantado pelo Senhor, sua vida já é boa. E você vai atrás de uma melhor. E aí é que você se engana. Não há nada melhor do que aquilo que Deus fez em mim. Não há nada melhor do que aquilo que Deus me deu. Não há nada melhor do que o dom que Deus já deu a você. E é nele que você tem que trabalhar para se aperfeiçoar. E não tentar outra coisa, e não aventurar outra coisa, mas se aprofundar naquilo que Deus te deu. Carvalhos de justiça plantados, com raízes profundas. Não se aventurar em outras águas, mas naquela onde o Senhor lhe colocou, é ali que você tem que se enraizar. No dom que Deus te deu, que você tem que se aperfeiçoar. A maior vantagem é ser útil, irmãos. Útil para Deus, útil para os homens, como disseram as árvores. Meu fruto é útil, meu fruto é bom, meu fruto é doce, meu fruto agrada a Deus, meu fruto agrada aos homens. Eu vou deixar isso atrás de uma aventura que certamente vai terminar mal. Veja, o óleo da oliveira é o nosso grande dom, irmãos. Leia aí Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. No livro de Eclesiastes, veja só o que está escrito. Eclesiastes capítulo 9, versículo número 8. Eclesiastes 9, 8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o quê? O óleo sobre a tua cabeça. O óleo da oliveira, o óleo da unção, o símbolo de Deus, do poder do Espírito Santo, não falte sobre a nossa cabeça. Eu vou deixar esse óleo para ir para trás de outras coisas. Eu vou me tornar infiel por algo que não vale nada, e ainda que valesse, vale a pena ser infiel? Certamente não vale, isso não vai terminar bem. Se o crente deixar o seu dom, a sua santidade, a sua doçura, o seu bom fruto, a sua utilidade, deixou tudo. Se deixar o que é mais importante, deixou tudo. O problema é que a gente não sabe o que é mais importante, porque somos enganados facilmente. Trocamos coisas importantes por coisas sem valor. Você lembra aquela brincadeira do Silvio Santos? Você ficava na cabine, ele pegava lá um liquidificador e perguntava: você quer trocar esse liquidificador por esse chinelo velho? Aí você diz: sim. Por que você faria isso? Você não sabia o que estava fazendo. Você não via o que ele estava te oferecendo. É exatamente assim que acontece. Você está trocando coisas valiosas por coisas que não valem nada, como um cego, como alguém que não está vendo. Pensa, não vale a pena, irmãos, não vale a pena deixar a alegria do serviço. Veja, a videira disse: o meu vinho alegra a Deus, alegra os homens. É um símbolo do nosso serviço para Deus. É alegre,
A alegria do Senhor é a nossa força. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vai deixar essa alegria para ir para outro lugar, para ir parar em outras bandas que Deus não te chamou, para ir fazer outras coisas do que estar na casa de Deus, só para melhorar algo que você acha que vai melhorar e que no fundo não vai melhorar. Não, não vale a pena, não vale a pena deixar a graça, a verdade, a santidade. Deixar essas coisas é perder tudo. Veja o exemplo de Judas, irmãos. Abra a Bíblia em Jeremias, de novo, capítulo 17, versículo 13. Jeremias, capítulo 17, verso 13, diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão o quê? Envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. É a escolha de muita gente. É a escolha. Judas escolheu. O que ele escolheu? Moedas. Valeu a pena a sua escolha? Ele escolheu moedas. Depois ele se matou. Depois ele afundou. Depois o seu nome foi lançado no chão. Queridos, isso é uma palavra para um alerta para a gente. Fidelidade. Fidelidade a Deus. Fidelidade aos homens. Fidelidade à igreja. Fidelidade aos irmãos. Fidelidade ao cônjuge. Isso é um princípio para toda a nossa vida. Fidelidade ao patrão. Sabia disso? Isso é um princípio de Deus. Não vale só numa área, esse vale em todas as áreas da nossa vida. Se não for assim, o prejuízo será certo. Essa tentação, veja, quando Jesus foi tentado, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. Ou seja, já era um plano, não foi um acaso, foi um plano de Deus. E quando foi tentado e negou todas as ofertas do diabo, o diabo se retirou dele. Não é isso que diz a Bíblia? É exatamente o que a Bíblia diz para nós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando isso acontece, você sai mais fortalecido dessa experiência. Era o início do ministério de Jesus. E essa experiência foi um elemento fortalecedor. Toda tentação deveria ser para nós também um elemento de fortaleza, irmãos. A gente deveria tirar proveito dessas coisas. Saber que tem alguém nos oferecendo essas coisas é sinal de que eu tenho uma importância para Deus, no sentido que Ele me deu, no sentido que Ele espera que eu faça. Se tem alguém querendo me tirar do caminho, é aí que eu tenho que insistir mais nesse caminho. Deu para entender isso? Só o fato de saber, porque Satanás não se preocupa com aquele que não faz diferença. O que não faz diferença não é nem tentado, porque ele já está caído mesmo, entendeu? Normalmente é tentado aquele que faz diferença, aquele cujo trabalho faz diferença na obra de Deus. Ele vai tentar Jesus, porque Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que Deus tinha prometido. Então, o diabo vai tentar realmente aqueles que vão fazer diferença. Então, o que eu tenho que pensar? Se eu estou sendo tentado com essas propostas, isso é sinal de que eu tenho que ficar mais firme ainda, de que eu preciso me conscientizar do que Deus tem para mim, para me aprofundar ainda mais nos dons que Deus me deu. Ou seja, ao invés de me balançar, isso tem que servir para eu me enraizar ainda mais. Para eu me conscientizar, não, Deus tem uma obra na minha vida, e eu preciso me enraizar ainda mais, eu preciso me afirmar ainda mais na fé. Nada pode seduzir, irmãos, os nossos corações. Você precisa se enraizar cada vez mais, você precisa perceber que Deus tem um plano para você, que Deus deu dons a você, e você precisa exercitar esses dons, porque o Senhor cobrará também o que fizemos com os talentos que Ele nos deixou. Então, nós precisamos aproveitar essa posição, essa tentação,
para fazer disso um efeito contrário. O que o diabo queria, ele vai acabar perdendo e ainda vai ser um efeito contrário. É ele que vai fugir de você. Você vai se sujeitar a Deus, vai resistir a Ele, e Ele vai bater em retirada. Então eu preciso pensar, repensar em todas essas coisas e fazer dessas experiências algo bom para a minha vida, para que isso me firme cada vez mais e não trocar coisas preciosas por coisas sem nenhum valor. Não ser enganado nessa medida de valores. Não adianta a gente enriquecer a vida e empobrecer a alma. O que adianta, diz a Bíblia, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ser o rei, ser o presidente, ser o chefe, ser o patrão, se o custo disso for a perda da alma, for a perda da fidelidade, da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos? Há um custo muito alto e eu preciso ter valores bem definidos para que eu não caia no engano de achar que essa proposta é de fato vantajosa. Abrir mão de prazeres celestiais por prazeres terrenos é uma opção, mas no fundo é uma grande burrice, porque o céu você o terá pela eternidade. E a terra, por quanto tempo você terá? Quanto tempo ficaremos aqui ainda? Quanto tempo desfrutaremos de alguma coisa aqui ainda? Mas o céu é eterno. Como a gente leu num versículo ainda há pouco. O Senhor tem algo para o resto da vida. O diabo tem algo passageiro. A oferta de Abimeleque foi passageira. Abimeleque conseguiu por algum tempo ser rei. Matou todos os seus irmãos, experimentou o reinado, experimentou aquela posição, só que a Bíblia diz que foi por muito pouco tempo. Se a gente se deixa levar pela ambição e pela cobiça, o final da história vai ser igual ao final de Abimeleque. Volta lá o texto que a gente leu e vamos ler o final de Abimeleque. Versículo 22 e versículo 23. A Bíblia diz assim: havendo, pois, Abimeleque dominado, quantos anos? 3 anos sobre Israel. Suscitou Deus, presta atenção, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Os mesmos que o colocaram, o tiraram. Os mesmos que se associaram a ele para que ele cumprisse o propósito, foram os mesmos que o tiraram da sua posição. Durou apenas 3 anos. Ele poderia ter uma vida muito mais produtiva e poderia ter a vida eterna. Mas trocou a vida eterna por 3 anos de reinado, irmãos. Trocou os bens mais preciosos por bens que se gastam com o tempo. E Deus, veja, foi Deus que fez isso, diz a Bíblia, colocou um espírito de aversão. Aqueles que antes o amavam, agora passaram a odiá-lo. Aqueles que antes o apoiavam, agora se voltaram contra ele. É uma história que a gente vê muito por aí. Pessoas são enganadas com promessas e depois as mesmas pessoas que prometeram são aquelas que vão contra ela, são aquelas que a derrubam do seu lugar. Guarda isso no teu coração, fidelidade acima de tudo. Não se deixe enganar, não aceite propostas, não troque coisas bênção, boas, por coisas inúteis que não valem nada. Aprenda a dar valor ao que realmente tem valor. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos, a ceia do Senhor será distribuída e é hora da gente examinar o coração. Todos os cristãos estão convidados a participar da ceia. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas
fidelidade. Nunca me deixes esquecer Nunca, tudo Senhor. que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não esqueça disso, meu irmão. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou. Senhor.